Quão avançado está o seu projeto de segmentação de rede? Você tem alertas de limiar para mostrar que o tamanho das solicitações ou respostas DNS costumava ser de um determinado valor, mas agora estão maiores ou que há mais deles. Seu sistema de alerta atual inclui regras para identificar tunelamento dentro de outro protocolo? Bem-vindo à revisão de notícias da Nest Radio. Episódio 1. Então, o que eu faço agora? Neste podcast, quero fazer as coisas de forma um pouco diferente. Muitas vezes, as reportagens InfoSec enfatizam quem está por trás de um incidente de cibersegurança, nomeando um grupo ou país. Quero centrar-me antes no e depois? O que é que isto significa para mim? E o que posso fazer em relação a isso? Qual é o impacto desta história para mim, o ouvinte? E a que tipo de público se destina esta história? Destina-se a um leitor individual? Ou para os funcionários de uma organização com sistemas geridos centralmente? Ou destina-se a equipas de segurança? Ou o público-alvo são os leitores executivos? Ou destina-se a funcionários governamentais e políticos? Neste primeiro episódio, vou analisar duas histórias das últimas semanas. Para cada história, aplicarei uma pontuação de relevância para determinar a que público se destina mais. E depois respondo à pergunta: o que é que posso fazer em relação a isto? A primeira história vem da Nisus, uma empresa focada em inteligência de risco humano, e é sobre ameaças internas. Fala sobre o modo como as ameaças internas se tornaram uma preocupação para as empresas, uma vez que podem envolver funcionários, contratantes ou outras pessoas com acesso a informações sensíveis, que fazem mau uso da sua posição. As ameaças internas podem ser acidentais ou deliberadas, e em ambos os casos, os danos podem ter um impacto no mundo real. Um estudo da PricewaterhouseCoopers, PwC, revelou que quase 60% dos casos de fraude envolvem pessoas de dentro, ou uma mistura de pessoas de dentro e de fora, mostrando que os riscos de segurança não vêm apenas de hackers externos, mas de pessoas já dentro da organização. A Nisus observou um aumento na atividade de ameaças internas desde 2019, com o recrutamento de pessoas internas da empresa em várias plataformas, desde sites de redes sociais, aplicações de mensagens encriptadas e até fóruns da Dark Web. A Nisus descreve a forma como estas plataformas funcionam como mercados digitais. As pessoas que querem prejudicar as empresas podem ir até lá para encontrar pessoas com informações privilegiadas dispostas a vender informações ou a realizar tarefas ilegais. Uma tática comum é utilizar aplicações de mensagens como o Telegram para recrutar abertamente informadores. Alguns anúncios nestas plataformas, dirigidos a empresas específicas, como a Amazon, oferecem grandes pagamentos pelo acesso a sistemas internos. Outros centram-se em sectores como o das telecomunicações, prometendo recompensas financeiras pela cooperação dos infiltrados. Outra atividade perturbadora envolve reembolsos fraudulentos. Os informadores de empresas de retalho ou de comércio eletrônico oferecem-se para processar reembolsos falsos em troca de dinheiro. Estes informadores publicam pormenores sobre os seus serviços, quanto cobram e o que podem fazer. Se olharmos para este artigo através da lente da relevância, ou seja, dos fatores que determinam a relevância, podemos traçá-los numa matriz de 5x5 que, no eixo X, apresenta os tipos de leitores: leitor individual, funcionários de uma organização com sistema gerido centralmente, equipas de segurança, executivos, funcionários governamentais e políticos. E no eixo Y estão os fatores que determinam a relevância, como a aplicabilidade ao público, a capacidade de ação ou a retirada clara da mensagem, o impacto e a gravidade, a conformidade ou a dimensão regulamentar e a perspectiva contextual. Após a pontuação, podemos ver que esta história é mais aplicável aos Chief Information Security Officers, CISO, mas que também é relevante para as equipas de segurança de TI. Então, o que é que se pode fazer? Bem, se é um CISO, pode ser útil abordar o desafio das ameaças internas de diferentes ângulos, chamemos-lhes detecção, prevenção e dissuasão. Em primeiro lugar, se considerar que está em risco de ter um potencial problema de ameaça interna, talvez devido ao setor industrial em que se encontra, ou devido a uma série de alertas não relacionados, que a sua equipa de segurança comunicou, mas que a sua experiência lhe diz que merecem uma investigação mais aprofundada, então o passo seguinte mais imediato pode ser encontrar a ferida e tentar estancar a hemorragia. O que significa detecção, seguida de perto pela resposta? Tem as ferramentas necessárias para detectar movimentos anômalos de dados, padrões de início de sessão invulgares,
adulteração de ferramentas de segurança ou a utilização não autorizada de suportes amovíveis. E depois a capacidade de atuar sobre esses alertas? Existem alguns bons produtos que podem ajudar, utilizando análise comportamental, monitorizando os periféricos e análise da atividade dos ficheiros, identificando os desvios das linhas de base individuais. A Isabeon tem uma boa oferta neste domínio, e o mesmo acontece com outros fornecedores. Estes produtos requerem normalmente um ajuste fino, caso contrário, correm o risco de gerar uma elevada taxa de alertas falsos positivos. E sabe que identificar incorretamente a atividade de alguém como maliciosa pode ter um efeito prejudicial na moral dos funcionários. Para além das medidas imediatas, que controlos tem atualmente em vigor, ou pode pôr em vigor, para dissuadir uma possível ameaça interna? Por exemplo, tornando as consequências deste tipo de ação demasiado dispendiosas e comunicando este custo aos empregados. Os seus empregados estão familiarizados com as diretrizes da sua organização? Têm um enquadramento no qual podem ser produtivos, sentir-se seguros e prosperar? Se é membro de uma equipe de segurança, pode olhar para esta história do ponto de vista das suas capacidades e ferramentas atuais e compará-las com o futuro estado-alvo. As suas ferramentas atuais permitem-lhe detectar e bloquear algum nível de ameaça interna? Se alguém na sua organização estivesse a vender acesso à rede interna, as suas ferramentas atuais seriam capazes de o detectar? É atualmente capaz de monitorizar e alertar para logins anômalos ou simultâneos de endereços IP inesperados? Se alguém estivesse a abusar de um sistema interno, por exemplo, um sistema de faturação ou de processamento de salários, a sua atual capacidade de alerta e detecção detectaria isso? Portanto, agora, olhando para o futuro, se identificou lacunas nas suas capacidades ou ferramentas, pode escrever uma breve análise, incluir preços aproximados, acrescentar mais alguns exemplos de ameaças internas e apresentar tanto o problema como a solução ao seu CISO. Não se esqueça de incluir na sua análise se a sua equipe atual seria capaz de absorver a carga de trabalho adicional ou se precisaria de pessoal adicional, para que o seu CISO tenha uma visão mais completa ao ponderar as opções. A segunda história é de leitura longa, e vem de Cyril François, Jia Chan, Salim Bitton e Daniel Stepanik, do Elastic Security Labs. Ela cobra a descoberta de uma nova família de malware anteriormente desconhecida, que usa o Microsoft Outlook como um canal de comunicação, aproveitando a API do Microsoft Graph. A equipa do Elastic Security encontrou um componente de malware, que recupera shellcode de uma infraestrutura externa, e também um componente que atua como um implante, que permite mais acesso aos atacantes. O downloader de shellcode é um pequeno executável do Windows, com apenas 206 kilobits de tamanho. O programa chega a domínios que se assemelham a fornecedores bem conhecidos, mas que estão mal escritos. Especificamente checkpoint.com, feito para se assemelhar a checkpoint.com, fortinea.com, feito para se assemelhar a fortinet.com, e vmserie.com, feito para se assemelhar ao vmvariveserie. A equipa encontrou versões do implante para Windows e Linux, que utilizam diferentes métodos de proxy de dados para o servidor de comando e controlo, especificamente ouvintes UDP e TCP, um cliente NAMEPIP, mas também HTTP, UDP reverso, ICMP, TCP ligado a uma porta, TCP reverso, DNS e Outlook através de REST API e Graph API. O implante também utiliza uma técnica antiforense e substitui os seus ficheiros por zeros, antes de os apagar, para complicar a recuperação. O malware também executa o Windows PowerShell, sem realmente chamar o PowerShell.exe, usando o PowerPick, uma ferramenta de segurança ofensiva. Então, para quem é que este artigo é mais relevante? Olhando para nossa matriz de relevância de 5x5, a que chamo matriz de relevância de VAFA, ou VRM para abreviar, vemos que este artigo é principalmente relevante para as equipas de segurança. É também, em segundo lugar, relevante para o CISO, porque a equipa do Elastic Security avaliou, dado o nível de sofisticação dos componentes do malware, e o facto de não ter sido anteriormente relatado, que o objetivo por detrás da campanha era espionagem. Assim, o que pode uma equipa de segurança fazer, para além de analisar os IOCS e executar consultas através do seu CIEM? Para começar, o artigo destaca algumas técnicas interessantes, para além de tirar partido da API de gráficos da Microsoft, o que se pode dizer que já é criativo. Pode analisar estas técnicas e modelar a ameaça do atacante na sua rede. Pergunte a si mesmo se as suas regras de detecção atuais e a recolha de registros existentes seriam capazes de detectar este atacante, sabendo que sabe sobre o seu funcionamento. Em que ponto está o seu projeto de segmentação da rede?
O artigo fala sobre como este malware comunica através de UDP e TCP, DNS, ICMP, entre outros. Será que a sua segmentação de rede detecta e bloqueia este tráfego dentro da sua rede? Tem alertas de limiar, para mostrar, por exemplo, que o tamanho dos pedidos ou respostas de DNS eram tipicamente de um determinado tamanho, mas que a partir desta data, são agora maiores? Ou que existem mais? Os seus alertas atuais incluem regras para identificar o tunelamento dentro de outro protocolo? A sua tecnologia de monitorização da rede está atualmente configurada para inspecionar o tráfego e detectar o conteúdo de pacotes DNS maliciosos? Se é o CISO, é provável que tenha de justificar frequentemente por que é que o orçamento para segurança precisa de aumentar, apesar de todo o investimento que já recebeu. O argumento comum é que a segurança se tornou um centro de custos. Não gera receitas. Por que é que a organização tem de continuar a aumentar o seu orçamento? Artigos como este podem ajudar a ilustrar um exemplo tangível das ameaças que o investimento em segurança está a ajudar a combater. Ou pode servir para mostrar como os atacantes estão a inovar. E que quanto mais eficazmente uma organização financiar o seu programa de segurança, melhor equipados estarão os seus defensores para proteger a organização adequadamente. É isso aí, esse foi o primeiro episódio. Eu sou Vafa Dario Isadnia. Espero que tenham gostado de ouvir este episódio, tanto quanto eu gostei de preparar. A Nest Rádio é uma iniciativa que utiliza a voz gerada por inteligência artificial para partilhar histórias e debates sobre cibersegurança de forma oral com ouvintes em diferentes línguas. Se tiver sugestões de histórias que gostaria de ver abordadas, ou questões para explorar mais, envie-me uma nota para nestradio.net. Se gostar deste conteúdo, diga aos seus amigos. E lembrem-se, mantenha-se curioso.